Muito bem, pessoal, mais uma vez com vocês, mais uma aula de física. Hoje estaremos estudando cinemática escalar, que é o ramo da física ou da mecânica que estuda o movimento dos corpos, viu? Isso aí, sem se preocupar lá com as causas do porquê está se movimentando, mas ele estuda lá o movimento dos corpos, qual a velocidade que ele está, qual a distância que percorreu, em que tempo, qual a posição dele, essas coisas aí, tá? Primeiro, o conceito que eu vou dar para vocês é que o movimento ele é relativo. Em que aspecto? Eu estou nesse momento sentado aqui numa cadeira. Se alguém estiver sentado também ao meu lado, vai dizer que eu estou parado, né? Mas, deixe-me ver, se tiver alguém na Lua, por exemplo, esta pessoa vai estar nos observando aqui em rotação e em translação ao mesmo tempo. Então a gente está se chacoalhando aqui. Na verdade, tudo está em movimento. A gente é que disse esse movimento relativo para alguns ou não. Uma pessoa dentro de um ônibus, ela pode estar parada para aquela pessoa que está ao lado, porque a pessoa está vendo, ele não está andando, né? Mas alguém que está lá sentado num ponto, numa espera de ônibus, vai ver que você está em movimento, você está se deslocando no decorrer do tempo, né? Então você está em movimento para aquela pessoa, mas para o motorista ou para alguém que está ao seu lado, você está parado. Logo dizemos que o movimento ele é relativo, depende do observador, tá bom, gente? O que é um ponto material e um corpo extenso? São apenas alguns conceitos para vocês. Ponto material, gente, pode ser um objeto qualquer, onde as dimensões, o tamanho desse objeto, ele é desprezível para o problema, ele não importa o tamanho. Por exemplo, um ônibus numa rodovia muito grande do Rio a São Paulo, por exemplo, aquele ônibus ali é considerado um ponto material. Por quê? Porque o tamanho dele não vai influenciar na distância que ele percorre ou no tempo que ele gasta de uma capital até a outra. Mas se você pegar o mesmo ônibus e colocar ele dentro de uma rodoviária e colocar ele para fazer uma manobra ou um deslocamento ali dentro, você vai observar que o tamanho do ônibus ele interfere e muito no movimento ali dentro daquela rodoviária, né? Então, o que é um ponto material, né? É qualquer corpo cujas essas dimensões elas não interfiram na análise daquele fenômeno ali, daquele deslocamento, né? E o corpo extenso exatamente ao contrário, né? O corpo extenso é aquele que quando você coloca para fazer determinado movimento, um trem, por exemplo, né, dentro de uma cidade, aquele trem ali passando, ele é um corpo extenso, no sentido de que, para que ele percorra toda a cidade, ele atravesse ela completamente, ele tem que atravessar desde o início lá do trem, né, até o último vagão. Então, você observe aí que o tamanho do trem vai influenciar aí no tempo para ele atravessar aquele determinado aquele determinado trajeto dele, por onde ele vai passar, né? O que é então uma trajetória, gente? É o nosso terceiro conceito aí. Então, esse caminho percorrido por um ônibus durante o seu percurso de uma cidade até outra, ele corresponde exatamente aí à trajetória. Essa trajetória, justamente ela considera esse ponto material aí em movimento, né? Essa trajetória pode ser retilínea, ela também pode ser curvilínea, né? Se você observar um avião no céu, você vê ele em linha reta. Mas se você soltar, por exemplo, um objeto do avião, a queda do objeto ela vai se dar aí por causa da força, né? Que ele é impulsionado, ele vai dar em forma de curva, né? Quem está no chão vai observar que o objeto vai fazer uma curva ali, justamente por causa da inércia, né? Que é a força que impulsiona aquele objeto na mesma direção, no mesmo sentido, com velocidade, né? Tal, igual, tá bom? Então, esta aí é a nossa trajetória. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, um desenho que eu fiz aqui, mostrando a posição
dos veículos em uma trajetória. Então vocês observem aí, ó, este veículo que nós desenhamos, ele está aqui, ó, está a menos 20 quilômetros lá da nossa origem. Nós chamamos ponto de referência da trajetória, tá bom? Então ele está aqui a menos 20 quilômetros, menos 10, menos 5, então ele está lá, ó, até chegar à origem. Essa é a posição dele na trajetória. Ele está a menos 20, ou ele pode estar a 20 km de algum local, ou ele pode estar exatamente no local. Ele estaria então a 0 km, né, ou 0 metros, dependendo aí da unidade de medida que estiver falando, tá bom? Observe o segundo carrinho aí, ó. Ele está aqui nossa origem, ó, aqui, ó, é no, tipo a nossa cidade de referência, ou um poste, ou qualquer coisa. E ele está exatamente a 60 quilômetros daquela origem ali. Essa é a posição dele, está a 60 quilômetros. Em que isso é importante, professor? Porque quando você for calcular uma distância que esse carro percorreu, por exemplo, ó, suponhamos que ele sai daqui dos 60 quilômetros, ele vá neste sentido da trajetória e ele chegue lá na frente nos 100 quilômetros percorridos aqui, ó, de 60 a 100. Então ele teria percorrido 40 quilômetros, né? Como calcularia isso, esses 40? É só fazer os 100 menos os 60, né? Daria os 40 quilômetros. Então, é importante saber esses pontos da trajetória para você determinar exatamente aí as distâncias que os veículos percorrem, né? Lembrando que sempre numa trajetória você vai ter aí um referencial. Ele está a 60 quilômetros de quê? De onde? De que padaria? Então tem que ter um ponto de referência para dizer que ele está a 60 quilômetros de qualquer lugar, no caso aí, referindo-se a esse ponto de referência, tá? Vamos aqui para a nossa primeira fórmula, que vai ficar agora mais interessante, que é a fórmula da velocidade média de um corpo, tá? A fórmula diz o seguinte, ó, que a velocidade média de um corpo se dá pela divisão da distância pelo tempo que se gasta. Ó, que maravilha isso, cara. Você conseguir calcular a distância percorrida, ou conseguir calcular o tempo que se gastou, ou conseguir calcular a velocidade de um corpo. Isso é maravilhoso, né, gente? Ó, então é só você fazer essa divisão, você encontra a velocidade média, tá? Divide a distância percorrida pelo tempo gasto. Lembrando que essa distância, se ela estiver em quilômetros, o tempo tem que estar em horas, que a velocidade é quilômetros por hora. Se a distância estiver em metros, o tempo tem que estar em segundos, porque seria uma velocidade média de metros por segundo, tá? Essa posição aqui, ó, como encontrar ela? A posição final menos inicial. Foi o que dizemos no exemplo anterior do carrinho lá, que estava lá na posição 60 e partiu, por exemplo, para a posição 80. Quanto ele percorreu aqui? 20, é óbvio, né? Mas se você fizer, ó, a final 80 menos 60, você vai encontrar o 20 facilmente. Então, para encontrar essa distância percorrida, esse espaço percorrido aqui, ΔS, ó, é a posição final que ele estiver, menos a inicial, você encontra aí essa distância que o carro ou o móvel ou objeto percorreu, tá? E aqui nós temos o ΔT, que é o nosso tempo, né? Então você tem aqui o tempo. Umas observações importantes aqui, ó. Quando você quiser fazer uma conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, isso aqui é uma velocidade, né, gente? Ó, quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E o contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, tá? Se você quiser fazer uma conversão de tempo de minutos para segundo, multiplica por 60. De horas para minuto, multiplica por 60. E o contrário, você divide por 60, né? De segundos para minuto. E de minutos para hora, divide por 60. Tá, gente? Ó, sendo bem rápido, né? Para o vídeo não ficar longo. Vamos então para o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Vocês já conhecem aí esse camarada aí, chamado de Usain Bolt. Ele é o velocista mais famoso aí que se tem, né, que se ouviu falar aí até o momento, porque ele quebrou o recorde mundial, né?
E nós vamos calcular aqui nada mais, nada menos, gente, ó, que a velocidade média de Usain Bolt, né? Então, a velocidade média é a distância que ele percorreu dividido pelo tempo. Qual é a distância lá? São 100 metros rasos, né, gente? Ó, a corrida lá olímpica, né? E o tempo que ele gasta lá, que são marcados lá no cronômetro, são de 9,58 segundos. Então, aqui nós estamos em metros, 100 metros, e aqui já estamos em segundos. Então, é só dividir, gente, ó. 100 por 9,58 dá 10,3 metros por segundo. Ó, o cara é realmente, gente, em cada segundo o cara percorre mais de 10 metros. É muito veloz, né? Se eu quiser transformar essa velocidade aqui para quilômetros por hora, basta multiplicar, como nós já falamos, ó, por 3,6. Multiplicando aqui, você tem 37,57 quilômetros por hora. Que maravilha isso! Isso é a velocidade do cara, né? Observe um detalhe, gente, ó, que no caso de uma corrida dessa aí de 100 metros rasos, ele não inicia a corrida já a 37 quilômetros por hora. Isso é impossível, né? E também ele não finaliza a 37 quilômetros por hora. Então, obviamente, no meio da corrida, para compensar aí essa média aí, ele atinge incríveis 44 quilômetros por hora, velho. Porque ele inicia devagar e termina devagar. Para compensar essa média aqui, ó, então no meio lá chega a 44 quilômetros por hora, velho. É muito veloz um negócio desse. Então, obviamente, gente, ó, quando nós falamos em velocidade média, a gente está falando numa média. É como se você pegasse assim, uma escada rolante, né? Aquelas escadas de shopping. Elas ficam ali o dia inteiro naquela velocidade média ali, né? Ela não altera a velocidade. Ou se você pegar o movimento de rotação da Terra, não altera a velocidade, o ciclo anual é o mesmo, né? A velocidade é a mesma. Ou se você pegar os ponteiros de um relógio, ele continua ali no tic-tac, 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 na mesma velocidade, né, no decorrer do tempo. Então, isso é velocidade média, tá, gente? É quando não se altera ali e tal, tá bom? Mas esta é uma média. Se ele ficasse nessa velocidade aqui, 37,57 km por hora em tempo total, ele faria exatamente aqui, percorreria os 100 metros em 9,58 quilômetros, tá, gente? Em 9,58 segundos, né? Desculpa. Vamos aqui para o nosso último exemplo, para não ficar longo o vídeo, ó. Uma questão da UFPE. Diz assim: um caminhão se desloca a 144 km por hora. Esta é a velocidade do caminhão. Tá bom, gente? Suponha que o motorista ele cochile durante 1 segundo. Qual o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo? Então, gente, ó, nós vamos calcular exatamente aí a distância que esse caminhão percorre quando o motorista cochila por 1 segundo, viajando a 144 km por hora. Obviamente, observe aqui que as unidades de medida estão em km por hora e segundos. A gente vai ter que fazer uma conversão aqui de km por hora para metros por segundo. Como nós já vimos lá atrás, ó, é só você dividir por 3,6. E aí você tem uma velocidade média de 40 metros por segundo. Agora sim, você pode jogar na fórmula e finalizar a questão, né? Então temos aqui, ó, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Nossa velocidade média é de 40, né? Tá aqui, ó. ΔS é o que nós pretendemos descobrir, que é a distância que o carro percorre em 1 segundo. E 1 é o nosso tempo, que é 1 segundo, né, gente? Ó. Então tá aí, fizemos meio pelos extremos, ΔS vai ser igual a 40 vezes 1, 40 metros percorridos, gente. Ó, eu vou parar por aqui. Em seguida, a gente continua com um assunto aí, muito massa, né? Falando da função horária, onde a gente vai conseguir calcular onde o cara tá, onde voltou, quanto tempo. Ah, rapaz, esse assunto é uma maravilha. Aproveitem, gente, ó, responda as atividades. Qualquer dúvida, estamos na área, viu? Um abraço no coração de todos.